A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estou mais uma vez para trazer uma palavra aos nossos corações, uma palavra a qual o Senhor pôs em meu coração para nós meditar hoje. Louvo a meu Deus, porque mais um dia estou de pé, Pela sua misericórdia, pela permissão de Deus. Vamos já, amados irmãos, orar e colocar a Deus nas mãos do nosso Senhor esse nosso dia, a nossa vida? Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te dou graças porque mais um dia, Senhor, eu estou viva, porque assim o Senhor quis, Pai. Eu louvo ao Senhor pelo sol, pela chuva, por tudo que o Senhor tem proporcionado para todos nós seres viventes. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pedindo ao Senhor pela minha vida, pela vida de toda a minha casa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro em favor de cada ouvinte deste canal de evangelização. A cada mãe, a cada filho, a cada pai, a cada jovem, cada pessoa, Senhor, que é ouvinte desta oração, que é ouvinte deste canal. Eu peço a Deus que o Senhor visite, que o Senhor venha trazer a mansidão, a paz, a alegria, a prosperidade, a cura divina para cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tome direção do nosso dia, Pai. E que nesse dia, Pai, seja um dia de muitas vitórias, de muitas bênçãos, de muita graça do Senhor na nossa vida. E que tudo aquilo que o mal planejou de mal contra as nossas vidas caiam por terra e não prospere. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos já diretamente à palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para que nós meditemos hoje nesta palavra, A Bíblia, amados irmãos, desde o início ao fim, ela é a palavra de Deus, Aonde a gente abriu e leu é Deus falando, A Bíblia toda, ela é a palavra do Senhor. Então, toda palavra que vem da Bíblia, Deus quer falar com alguém. Amém? Então, a palavra que Deus trouxe hoje ao meu coração, para que nós meditemos, está no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16. 3:16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? Então, amados, Deus está falando conosco hoje a respeito do seu amor pelo mundo todo, Porque Jesus, ele veio aqui e deu a vida por todos na cruz do Calvário, para que todos tenhamos o direito de ser salvos. Porque, amados irmãos, como outras vezes já expliquei aqui em outros vídeos, no tempo de Deus, lá no tempo de Moisés, antes de Jesus, lá no início, antes de Jesus ter vindo aqui e morrido por nós, as pessoas não tinham o direito de falar com Deus como hoje nós temos. Hoje, se eu sentir de dobrar o meu joelho ali na rua e clamar a Deus, eu tenho esse direito. Até pode pessoas rirem, dar risada, mas ninguém vai me proibir. Eu não sou proibida ainda, graças a Deus. Se eu sentir o desejo de orar na minha casa, embaixo de uma árvore, aonde tiver o desejo de falar com Deus, eu posso falar. Eu não sou proibida. Hoje eu posso falar de Deus ao mundo todo, em todos os cantos. Eu não sou proibida. E se eu aceitar o Senhor Jesus Cristo e seguir os mandamentos dele, passar a amar e adorar o meu Deus, eu vou ser salva. Eu vou ter o direito de ir morar no céu. Se eu me arrependo de todos os pecados e erros que já fiz na minha vida e passo a andar na presença de Deus, deixando os maus caminhos, deixando os costumes, deixando os vícios, eu vou ser salva. E é por isso que Jesus veio, amados, porque antes nós não tinha esse direito. Quem fosse pego no pecado era morto a pedrada, não tinha o direito de dobrar o joelho e pedir Deus me perdoe. Quem fosse, antes de Jesus vir, o povo era morto a fio da espada.
sem dó, sem piedade. E a lei era essa, era olho por olho, dente por dente. E ainda que as pessoas não tinham esse direito de falar com Deus, de pedir perdão para Deus, de se humilhar para Deus, pessoas não podiam fazer isso. As pessoas não tinham esse direito. Hoje nós temos direito. Graças a Jesus que veio, se fez homem aqui na terra, viveu como um homem de carne e osso, sofreu na pele todas as dores e sentimentos que nós sofremos. Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo pregado por pregos, martelaram Jesus na cruz do Calvário, ele sofreu todas as dores, ele perdeu todo o seu sangue na cruz do Calvário pela minha vida e pela vida de todo o mundo. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelo bêbado, pelo drogado, pela prostituta, pelo doente, pelo bom, pelo ruim, pelo rico, pelo pobre, até mesmo por esses satanistas que não creem em Deus, que abominam Deus, que falam mal de Deus, que excomungam com Deus e adoram outros deuses. Jesus veio e morreu por esses também. Por todos, pelo mundo inteiro. Por que Deus permitiu e deixou que o seu filho viesse e morresse aqui na cruz do Calvário? Porque era necessário um sacrifício puro, verdadeiro e santo para que o véu que nos separava da presença de Deus fosse rasgado. Porque o nosso Deus, o Criador do céu, da terra e deste ar que nós respiramos, este Deus é o fundador e o criador de tudo, mas ele é santo dos santos, dos santos. Ele é tão santo, santo, que não há como explicar. Então, o pecado cheira mal, tem fedor nas narinas de Deus, o pecado. E Deus era necessário para que o véu que nos separava de diante da presença de Deus fosse rasgado. Era necessário um sacrifício muito grande, muito poderoso e muito perfeito. E aqui na terra, Deus não enxergou um homem, uma mulher tão perfeito para ele fazer esse sacrifício. Então, essa perfeição só existia em Deus. É por isso que ele pôs o filho dele aqui, porque somente ele tinha essa santidade, essa perfeição. Aí ele permitiu o seu filho vir aqui morrer por nós, para que nós, aí quando Jesus morreu, aqui, aquele véu que nos separava da presença de Deus, aquele véu espiritual se rasgou, e nós passamos a ter a intimidade com Deus e o direito de falar com Deus, graças a esse sacrifício poderosíssimo, santo que Jesus fez por nós. Tudo isso Deus fez, amados, por amor a nós. Porque Deus queria que o mundo todo fosse salvo. Deus pensou assim, olha, eles são tão fracos, tão miseráveis, que eles estão sempre a pecar, todos. Não existe santos na terra. E se for assim, então o céu vai estar sempre vazio, ninguém vai vir morar no céu. Deus pensou assim. Então Deus falou assim, eu vou dar uma chance, uma oportunidade para que todos sejam salvos, né? Então, por isso Jesus veio e morreu aqui na cruz do Calvário para que todos nós tivéssemos o direito da salvação. Todos têm o direito. Independente se é um satanista, se é um espiritista, se é um evangélico, se é um católico, independente de quem seja, todos têm o direito da salvação. Por isso, basta que a pessoa pode ter feito tudo que o capeta gosta. Pode ter deitado e rolado na prostituição, na maçonaria, na feitiçaria, na idolatria. Porém, quando a pessoa conhece a verdadeira palavra de Deus e ela se arrepende de tudo que ela fez de errado e ela passa a servir a Deus com a sua vida, ela aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu único Deus e ela passa a fazer a vontade de Deus. Que não é difícil, amados. Não é fácil, mas impossível não é. É maravilhoso
A gente vive de regras, de coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, mas você tem que pôr no teu coração um propósito. Eu quero ser salva. O pecado não me valeu a pena. Porque, na verdade, amados, o pecado não vale a pena para ninguém. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. A pessoa que pratica a iniquidade e o pecado, o salário dela é a morte. Então o pecado não vai trazer nada de bom, não vai trazer nenhum benefício para a vida de ninguém. E é por isso que Deus fez esse sacrifício tão grande, dando o seu filho para morrer por nós, porque nós fôssemos salvos. Porque as pessoas, elas se aprofundam no pecado e morrem. E morrendo no pecado, perde essa salvação. A pessoa que morre sem Jesus, perde a salvação. Vai para o inferno. Porque no céu só entra santos. Só entra no céu quem se arrependeu dos seus pecados e andou nos caminhos que Deus quis. Amém? Então a palavra de Deus hoje, o Senhor está falando, nos lembrando deste amor tão grande que Ele tem por nós. Se nós, irmãos, se nós conseguíssemos entender o mínimo do amor que Deus tem por nós. Deus não quer que nós viva mal. Deus não quer que nós viva doente, enfermo, pobre, infeliz. Deus não quer ninguém gritando, atormentado no fogo do inferno. Porém, o inferno foi feito para aqueles que não querem ir para o céu. Porém, o inferno está preparado para aqueles que querem e amam a maldade. Porque tem pessoas, amados, que ele faz o pecado e ele ama o pecado. E então, se ele não se converter a Jesus e não abandonar o pecado e não se arrepender, ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Porque Deus é justiça, amados. Deus é justiça, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é santo. Então, o pecado é fedorento diante dos narizes do Senhor. Que diz a palavra de Deus que o pecado cheira mal às suas narinas. E ainda mais, o Senhor nos diz através da sua palavra que o que faz separação entre eu e Deus são as minhas iniquidades. A palavra de Deus nos ensina, por causa das vossas iniquidades, há uma divisão entre você e Deus. Então a pessoa que ela vive no pecado, ela vive praticando as coisas erradas, Deus nem ouve a sua oração. Há uma barreira entre ela e Deus. Deus expôs essa barreira para ele não ficar sentindo o cheiro mal do pecado. Entende, amados? Então, a pessoa que vive na prática do erro, do pecado, da idolatria, da prostituição, da fornicação, de coisas que não agradam a Deus, esta pessoa, enquanto está na prática do pecado, do erro, fazendo a vontade de Satanás, porque quem gosta do pecado, quem gosta das coisas erradas é ele. Deus não gosta. Então, enquanto a pessoa está fazendo as coisas erradas que agrada o cão, Deus está entre uma divisão entre esta pessoa. Ele está enxergando a pessoa, porém, as suas orações, o que sai da sua boca, Deus não está importando em ouvir. As suas orações, suas queixas, seu clamor, seu socorro. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que as nossas iniquidades fazem separação entre eu e Deus. Então é necessário, se eu quero que Deus ouça as minhas orações, responda o meu clamor, aceite o meu louvor, a minha adoração, é necessário que eu viva em santidade para agradar a Deus em tudo. Porque, amados, olha, amados, eu não consigo, né? Eu acho que muitas pessoas, assim como eu, ninguém vai entender como que pode as pessoas deixarem de servir e adorar a Deus para ir adorar outros deuses ou até mesmo o cão. Se é Deus quem criou o céu, a terra, o mar, os animais, a floresta, nós. Se é Deus quem comanda este ar que todo mundo respira. Até mesmo esses que não adoram a Deus, que ignoram a Deus, que abominam a Deus, eles respiram. E este ar é Deus quem permite. Como pode? Se Deus fechou a torneira do ar, acabou a vida. Porque, amados irmãos, o Senhor Jesus nos ensina todos os dias como nós desviar do mal, como nós ser vigilante. Está tudo aqui
no manual da vida do cristão. A Bíblia é o manual da vida do cristão, aquele que quer viver certo, aquele que quer viver segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Então, amados, é motivo, se talvez há pessoas aqui que se sentem, desprezado, pela própria família, desprezado pelos filhos, desprezado pelo esposo, desprezado pelos amigos, pela esposa, pelos familiares. Eu sei como é isso, amados. Eu já me senti assim. Mas quando muitas das vezes me deparo com esta solidão, com este pensamento de que, eu tenho uma vida aqui que não vem a mim que ficar contando tudo de mim, porque aqui estou para falar de Deus, Eu também sou uma pessoa que, fiz muito pela minha família e tenho uma família, mas muitas das vezes eu me deparo só. Mas quando me vem esta solidão, este mal que é me vir com esta tristeza, com esta sensação de abandono, eu repreendo em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está comigo. E eu sei que não existe maior amor do que o de Deus por mim. Nem meus filhos, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus avós, nem esposo, ninguém teve o poder e a coragem, o amor de dar a vida por mim. E Jesus deu a sua vida por mim, ele morreu na cruz do Calvário por mim. Então, eu sei que o único que me ama de verdade e nunca vai me abandonar, em qualquer circunstância que eu estiver, ele estará comigo, é Jesus. E isso me basta, amados. E é assim, amados, que todos nós devemos pensar. Porque eu sei, amados, como que são as circunstâncias da vida. A gente vê ao redor da gente o tempo todo. É mãe, reclamando que os filhos, não o visitam, não verem. É pai reclamando, ou filhos reclamando que sua mãe não visita, que sua mãe não dá atenção, ou esposo reclamando. A gente vê o tempo todo. Mas, amados, primeiro de tudo que a gente sabe que amor de verdade no ser humano não existe. Amados, eu conheço famílias que às vezes senhorzinhas estavam lá abandonadas e era necessária a justiça intervir para os filhos cuidarem. Porque amor de verdade de ir lá cuidar por amor não tiveram. Então, amados, o que nós vamos esperar de amor nessa face da terra? Se os nossos, da nossa família, do nosso sangue não nos amam, não se preocupam conosco, então quanto menos a sociedade e o mundo vai se importar conosco. Nós temos que adorar e servir e esperar o amor de Deus. Deus sim nos ama. E se nós estivermos no centro da vontade dele, e se nós estivermos fazendo a vontade dele, Deus não vai deixar nós desamparados. Deus não vai deixar faltar nada para nós. Deus sempre vai enviar o socorro quando for necessário. Deus sempre vai enviar a providência quando for necessário. Deus não abandona os seus, ele diz na sua palavra. Mas, amados, hoje em dia a correria está tanto que o povo está preocupado que quero comprar o meu carro, que quero comprar minha moto, que quero comprar minha casa, que eu quero viajar. E muitos já compraram o seu pacote de viagem lá no início do ano, que estão pagando em 12 vezes para viajar no final do ano. E muitos preocupados com as suas dívidas que fizeram e trabalhando. E aí se esquecem de pai, de mãe, de filho, de família. Eles estão invocados somente em bens materiais. Somente em status para aparecer. O povo perdeu o amor se esfriou. Ninguém ama ninguém. A esposa jura amor eterno. Hoje lá no altar estão amando loucamente. Não vai um ano, estão separando, se divorciando porque um já odeia o outro. Então amor, amados, amor já nunca existiu, Amor de seres humanos um para com o outro. Mas agora tá pior ainda. Se esfriou completamente. Então, amados, o único amor verdadeiro que existe de verdade, existiu e existe e sempre existirá pelas nossas vidas é o amor de Deus. Porque Deus deu o filho dele para vir morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Não se sinta abandonado, não se sinta rejeitado, porque o amor mais sincero, o amor mais verdadeiro, mais fiel é o amor de Deus. E esse amor você tem por você, porque Deus deu a vida do filho dele para morrer na cruz do Calvário por você.
E se você estiver no centro da vontade de Deus, andando nos caminhos dele, na presença dele, ele vai preencher todo o vazio do teu coração, ele vai preencher esta falta que o teu familiar faz, e você não vai sentir a necessidade de estar rodeado de gente, de familiares que nem te amam mesmo, e você vai se sentir amado, desejado, vai se sentir abraçado pelo Deus verdadeiro que te ama de verdade. Amados, é assim que muitas das vezes eu me apeguei, né? Eu confesso que muitas das vezes, né? Eu tenho meu testemunho grande aí de 1 hora, é dividido em 2 vezes aí no meu canal, né? Quem quiser ouvir, né? Tá no canal, é só procurar o testemunho que vai ver. Então, eu tenho uma vida bem, né, complicada desde o início. Eu, amados, cuidei das minhas filhas, né, sem o pai delas. Eu cuidei dos meus irmãos. Eu me sacrifiquei praticamente a minha vida toda a cuidar dos outros. Mas, amados, se me parar para me ver, eu muitas das vezes me senti só, em solidão, muitas das vezes, né? E vi que reclamar e pedir, e implorar amor de família e de amigos, amados, é uma humilhação. Porque quem ama de verdade vai estar te rodeando, te cercando, porque ele te ama. Agora, que nem eu já disse, eu já vi casos da justiça ter que obrigar os filhos a cuidar dos pais, porque foram obrigados, porque não tinham amor para cuidar. Então, amados, se nós somos servos de Deus, nós não devemos mendigar o amor dos outros. Nós temos o amor maior que o amor de Deus. E eu, muitas das vezes que o inimigo quis colocar solidão em mim, eu dobrei meu joelho, chorei na presença de Deus e agradeci pelo amor dele. Porque em todos os momentos difíceis que eu passei na minha vida, muitos, inúmeros, eu pude contar com a presença e com o agir de Deus na minha vida. Eu sempre pude contar, eu sempre enxerguei o agir e o amor de Deus na minha vida. Então eu não tenho dúvida que Deus me ama de verdade. E eu te digo com certeza, Deus te ama de verdade. E se você se colocar no centro da vontade dele, você não vai sentir falta nem desejo de outras pessoas ao teu redor. A presença de Deus vai ser suficiente para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa contente, uma pessoa animada e viver todos os dias de pé e sorridente, porque você é filha do rei e o rei te ama de verdade. Amém? Receba esta palavra, amados irmãos, e vamos já agradecer ao Senhor por esta palavra. Vamos meditar nesta palavra o dia todo, para que Deus venha trabalhar nos nossos corações. Não vamos esquecer a palavra do Senhor nem um dia. Não vamos esquecer a Deus nem um instante, porque Ele não se esquece de nós. Amém? Louvamos, meu Deus, ao Senhor por esta palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais uma, meu Deus, palavra maravilhosa, doce que vem do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por cada mãe, cada filho, cada pai, cada neto, cada pessoa que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta palavra. Que o Senhor possa invadir os corações, que o Senhor possa invadir a alma desta pessoa, que o Senhor possa colocar amor neste coração que não há amor, que o Senhor possa colocar paz, meu Pai, colocar alegria no coração desta pessoa que se sente rejeitado, que se sente abandonado. Que o Senhor possa abraçar, Espírito Santo, esta pessoa hoje. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Pai, vai ao encontro de cada pessoa em nome de Jesus Cristo. Abraça, Espírito Santo, esta mãe, este pai, este filho. Abraça este avô, esta avó, Senhor, este homem, esta mulher. Abraça em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. E coloque paz, alegria, felicidade, gozo nesta alma. Que a partir de hoje esta pessoa, Pai, se sinta renovado pelo Teu Espírito Santo. Que a partir de hoje esta pessoa passe a se amar e amar o Senhor Deus. E passe a Te conhecer e a sentir a Tua presença. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém, irmãos.